Imagine uma pessoa comum, pescador, que se tornou uma das figuras mais importantes da história da fé cristã. Isso é Pedro. Um homem que falhou, chorou, mas que foi escolhido para liderar a Igreja de Cristo. E é sobre essa incrível transformação que vamos conversar hoje aqui, no canal Bíblia em Cores. Seja bem-vindo. Você que busca inspiração e esperança em histórias verdadeiras e transformadoras, aqui, cada vídeo é feito com carinho, para que você possa refletir, aprender e se sentir acolhido por uma comunidade que valoriza a fé e o respeito. Hoje, vamos mergulhar juntos na jornada de Simão, o pescador, que se tornou Pedro, a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Acompanhe com a gente essa narrativa cheia de reviravoltas, desafios e, acima de tudo, lições de vida que ecoam até os dias de hoje. Prepare o coração, porque você está prestes a conhecer a história de alguém que, assim como muitos de nós, passou por altos e baixos, mas encontrou força na fé. Quer saber como um simples pescador se transformou em um dos pilares do cristianismo? Então, não perca nenhum detalhe desta história fascinante. Fique até o final, porque ao término do cada bloco, você receberá um convite especial para fazer parte dessa comunidade de fé e esperança. E já que estamos começando, que tal se inscrever no canal Bíblia em Cores e nunca mais perder uma história inspiradora como essa? Vamos juntos fortalecer nossa fé e aprender com o exemplo de Pedro. Pedro, antes de ser chamado assim, era conhecido como Simão, filho de Jonas. Um homem simples, nascido em Betsaida, cidade à beira do mar da Galileia, onde a vida era regida pelo trabalho árduo dos pescadores. Simão vivia em uma época de grandes expectativas messiânicas, onde o povo ansiava por libertação e esperança. O ambiente era de incerteza política, opressão romana e busca por sentido espiritual. Foi nesse contexto que Simão, junto de seu irmão André, foi apresentado a Jesus de Nazaré, um rabino que começava a chamar a atenção das multidões por sua mensagem de amor, perdão e transformação. A primeira vez que Simão ouviu falar de Jesus talvez tenha sido através do seu irmão, que voltou entusiasmado da região do Jordão, após ter encontrado João Batista. André disse a Simão: "Achamos o Messias", e assim, Simão foi levado até Jesus. O encontro foi marcante. Jesus olhou para Simão e disse: "Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas", que quer dizer Pedro. João 1:42. Aquele nome, Cefas, significava pedra em aramaico. Era um sinal de que Simão não seria mais o mesmo. Jesus. Havia algo especial nele, algo que nem mesmo Simão conseguia ver em si mesmo. A partir daquele momento, Simão passou a seguir Jesus, deixando para trás suas redes, seu barco e sua vida de pescador. Não foi uma decisão fácil. Abandonar a segurança do trabalho e da família exigia coragem, mas Simão sentiu no coração que Jesus era o caminho. Ele se tornou um dos primeiros discípulos, testemunhando milagres, parábolas e ensinamentos que mudariam sua vida para sempre. Acompanhando Jesus, Simão viu doentes sendo curados, demônios sendo expulsos e multidões sendo alimentadas com poucos pães e peixes. Ele presenciou a compaixão de Jesus pelos pequenos e excluídos, e começou a entender que o reino de Deus era diferente de tudo o que ele já havia conhecido. Mas Simão, apesar de sua fé, ainda era um homem comum. Suas dúvidas, medos e falhas. Ele era impulsivo, falava o que pensava, muitas vezes sem medir as consequências. Em certa ocasião, ao ver Jesus caminhando sobre as águas, Simão pediu para ir até ele. Jesus o chamou, e Simão começou a caminhar sobre o mar. Mas, ao sentir o vento forte, teve medo e começou a afundar. Jesus, porém, estendeu a mão e o salvou, dizendo: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Mateus 14:31. Esse episódio mostra que Simão tinha coragem, mas também precisava aprender a confiar totalmente em Jesus. Simão era um líder natural, sempre à frente dos outros discípulos. Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Jesus então disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16:18.
Essa declaração marcou Simão para sempre. Ele passou a ser chamado Pedro e foi colocado em uma posição de liderança entre os discípulos, mas ser escolhido não significava que Pedro estava pronto. Ele ainda teria que enfrentar grandes desafios e aprender lições profundas sobre humildade, perdão e fidelidade. A história de Pedro é acima do tudo, uma história de transformação. Ele era um homem comum, com medos e fraquezas, mas que foi transformado pelo amor e pela graça de Jesus. Pedro falhou. Negou Jesus 3 vezes antes da crucificação, mas também foi restaurado, recebendo o perdão e a missão de apacentar as ovelhas de Cristo. Sua vida nos ensina que, mesmo com nossas falhas, podemos ser instrumentos de Deus, se estivermos dispostos a aprender, crescer e confiar. Pedro nos mostra que a fé é uma jornada, não um destino. Ela exige coragem para deixar o conhecido, humildade para reconhecer os erros e esperança para seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. Hoje, Pedro é lembrado como um dos grandes apóstolos, mas sua verdadeira grandeza está em sua humanidade, em sua capacidade de se levantar depois de cair, de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada história bíblica tem o poder de transformar vidas. Por isso, convidamos você a se inscrever no canal e fazer parte dessa comunidade de fé, esperança e acolhimento. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Inscreva-se agora. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe essa mensagem com quem também precisa de esperança. Vamos juntos seguir os passos de Jesus, inspirados pelo exemplo de Pedro. A vida de Pedro nos ensina que Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações dispostos a aprender e mudar. Quantas vezes já nos sentimos incapazes, como se nossos erros nos impedissem de ser usados por Deus? Quantas vezes já tivemos medo de falhar, de não sermos bons o suficiente? Pedro também sentiu isso. Ele negou Jesus 3 vezes, chorou amargamente, mas não desistiu. Ao contrário, ele foi restaurado e se tornou um grande líder da igreja. Essa é a mensagem que queremos compartilhar hoje. Não importa o quão longe você já tenha ido, não importa quantas vezes você já tenha caído, Deus está pronto para te levantar, assim como fez com Pedro. Ele vê em você um potencial que talvez você mesmo não consiga enxergar. Por isso, não desista. Continue buscando, continue aprendendo e permita que Deus transforme sua vida, assim como transformou a vida de Pedro. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que a fé é viva, dinâmica e transformadora. Por isso, convidamos você a fazer parte dessa família. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com quem também precisa de esperança. Juntos, podemos fortalecer nossa fé e enfrentar qualquer desafio. Que tal deixar um comentário contando qual foi o momento mais marcante da história de Pedro para você? Ou compartilhar como essa história te inspirou a seguir em frente, mesmo diante das dificuldades? Lembre-se, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma grande comunidade de fé, que acolhe, apoia e caminha junto. Inscreva-se, compartilhe, comente e curta esse vídeo. Sua participação é muito importante para nós. Agradecemos por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais a história de Pedro, descobrindo quem ele realmente era, onde vivia e como sua vida se conecta com a nossa realidade. Não perca essa continuação. E lembre-se, inscreva-se, compartilhe e deixe seu comentário. Sua participação é muito importante para nós. A trajetória de Pedro é uma das mais inspiradoras da Bíblia. Ele era um homem simples, mas do coração sincero. Em muitas ocasiões, ele demonstrou coragem, como quando tentou caminhar sobre as águas, ou quando declarou que Jesus era o Cristo. Mas também mostrou fraqueza, como ao negar Jesus 3 vezes. Essa dualidade faz de Pedro um personagem extremamente humano, com o qual todos nós podemos nos identificar. Quantas vezes, na vida, já nos sentimos como Pedro, cheios de coragem em um momento,
mas assustados em outro, dispostos a seguir Jesus, mas também propensos a falhar. Pedro nos ensina que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir em frente. Mesmo com medo, ele nos mostra que Deus não espera a perfeição, mas sim sinceridade de coração. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada pessoa tem uma história única, repleta de altos e baixos. Por isso, convidamos você a se inscrever no canal e fazer parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Inscreva-se agora, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com quem também precisa de esperança. Deixe um comentário contando como a história de Pedro te inspira, ou compartilhe um momento em que você sentiu que Deus estava te levantando, assim como levantou Pedro. Lembre-se, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma grande comunidade de fé, que acolhe, apoia e caminha junto. Inscreva-se, compartilhe, comente e curta esse vídeo. Sua participação é muito importante para nós. Agradecemos por estar conosco nessa. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais a história de Pedro, descobrindo quem ele realmente era, onde vivia e como sua vida se conecta com a nossa realidade. Não perca essa continuação. E lembre-se, inscreva-se, compartilhe e deixe seu comentário. Sua participação é muito importante para nós. A história de Pedro nos lembra que todos nós somos humanos, sujeitos a falhas, mas também de grandes transformações. Quando pensamos na vida de Pedro, é impossível não se identificar com seus sentimentos. Quem nunca sentiu medo de falhar? Quem nunca duvidou de si mesmo, achando que não era capaz de cumprir a missão que Deus colocou em seu coração? Pedro era assim, humano, real, cheio de sentimentos contraditórios. Ele era corajoso o suficiente para tentar caminhar sobre as águas, mas também teve medo e afundou. Ele foi o primeiro a declarar que Jesus era o Cristo, mas também foi o primeiro a negá-lo diante de uma criada. Essa dualidade faz de Pedro um personagem muito próximo de nós. Ele não era um super Harry, mas um homem comum, com virtudes. E é justamente por isso que sua história é tão inspiradora. Ela nos mostra que Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações sinceros, dispostos a aprender e a se transformar. No mundo de hoje, onde somos cobrados a todo momento para sermos perfeitos, a história de Pedro nos traz alívio e esperança. Ela nos lembra que podemos errar, cair, mas também podemos nos levantar, buscar o perdão e seguir em frente. Pedro nos ensina que a verdadeira força não está em nunca falhar, mas em não desistir depois de falhar. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada pessoa tem uma história única, repleta de altos e baixos. Por isso, convidamos você a compartilhar sua experiência nos comentários. Como a história de Pedro tem inspirado sua vida? Em que momentos você se sentiu como ele, cheio de dúvidas ou medo, mas mesmo assim decidiu confiar em Deus? Sua história pode incentivar outras pessoas a também seguirem em frente, mesmo diante das dificuldades. Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e faça parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma grande família de fé, que acolhe, apoia e caminha junto. A história de Pedro nos lembra que todos nós somos humanos, sujeitos a falhas, mas também capazes de grandes transformações. Quantas vezes já nos sentimos pequenos diante dos desafios da vida? Quantas vezes já pensamos que nossos erros nos impediriam de ser usados por Deus? Pedro nos ensina que o verdadeiro erro é desistir, é acreditar que não há mais esperança. Ele nos mostra que, mesmo depois de falhar, podemos ser restaurados e usados por Deus de maneira poderosa. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada pessoa tem uma história única, repleta de altos e baixos. Por isso, convidamos você a deixar seu comentário, compartilhar sua experiência e fazer parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos,
podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Agradecemos por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais a história de Pedro, descobrindo como ele viveu ao lado de Jesus, quais foram os principais momentos de sua trajetória e como ele se relacionava com os outros discípulos. Não perca essa continuação. E lembre-se, deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e faça parte dessa grande família de fé. Sua participação é muito importante para nós. Assim como Pedro, você pode ser um instrumento de esperança e transformação na vida de outras pessoas. Deixe seu comentário, compartilhe sua história e vamos juntos fortalecer nossa fé. Reflita em que área da sua vida você sente que precisa de coragem. Assim como Pedro precisou para seguir Jesus, compartilhe nos comentários como você tem enfrentado seus medos e desafios. Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para seguir em frente. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada história tem o poder de transformar vidas. Por isso, convidamos você a deixar seu comentário, compartilhar sua experiência e fazer parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Agradecemos por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais a história de Pedro, descobrindo como ele viveu ao lado de Jesus, quais foram os principais momentos de sua trajetória e como ele se relacionava com os outros discípulos. Não perca essa continuação. E lembre-se, deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e faça parte dessa grande família de fé. Sua participação é muito importante para nós. Assim como Pedro, você pode ser um instrumento de esperança e transformação na vida de outras pessoas. Deixe seu comentário, compartilhe sua história e vamos juntos fortalecer nossa fé. Reflita em que área da sua vida você sente que precisa de coragem. Assim como Pedro precisou para seguir Jesus, compartilhe nos comentários como você tem enfrentado seus medos e desafios. Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para seguir em frente. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada história tem o poder de transformar vidas. Por isso, convidamos você a deixar seu comentário, compartilhe sua experiência e fazer parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Agradecemos por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais a história de Pedro, descobrindo como ele viveu ao lado de Jesus, quais foram os principais momentos de sua trajetória e como ele se relacionava com os outros discípulos. Não perca essa continuação. E lembre-se, deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e faça parte dessa grande família de fé. Sua participação é muito importante para nós. Assim como Pedro, você pode ser um instrumento de esperança e transformação na vida de outras pessoas. Deixe seu comentário, compartilhe sua história e vamos juntos fortalecer nossa fé. Acompanhar a trajetória de Pedro ao lado de Jesus é mergulhar em uma história cheia de ensinamentos, desafios e momentos inesquecíveis. Desde o chamado à beira do mar, quando Jesus convidou Simão e André para deixarem suas redes e se tornarem pescadores de homens, até os grandes momentos de milagres, ensinamentos e provações, Pedro esteve sempre próximo do Mestre, aprendendo e crescendo na fé. Um dos primeiros grandes marcos na vida de Pedro foi a cura da sogra. Descrita em Lucas 4, 38-39, Jesus entrou na casa de Pedro e, vendo sua sogra doente com febre alta, repreendeu a febre, e ela foi curada imediatamente. Esse milagre revelou a compaixão de Jesus e o cuidado com a família de seus discípulos. Para Pedro, ver sua família sendo abençoada pelo toque de Jesus deve ter sido um momento marcante, fortalecendo ainda mais sua confiança no Mestre. Outro episódio importante foi a pesca milagrosa, narrada em Lucas 5, 1-11. Pedro e seus companheiros haviam trabalhado a noite toda sem pegar nada. Jesus entrou no barco de Pedro,
pediu que ele se afastasse um pouco da praia e, depois de ensinar a multidão, ordenou que lançassem as redes em águas profundas. Mesmo duvidando, Pedro obedeceu, e o resultado foi uma pesca tão abundante que as redes começaram a se romper. Esse milagre impactou profundamente Pedro, que, reconhecendo sua indignidade, prostrou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Jesus, porém, o tranquilizou e o chamou para uma nova missão: não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5:10. Esse foi o início de uma nova vida para Pedro, marcada pela fé, pelo serviço e pelo compromisso com o reino de Deus. A relação de Pedro com Jesus era de profunda amizade e confiança. Pedro sempre estava entre os mais próximos de Jesus. Junto com Tiago e João, ele presenciou momentos íntimos e marcantes, como a transfiguração de Jesus, no Monte Mateus 17, 1-8, onde viu Jesus resplandecer de glória e conversar com Moisés. E Elias, Pedro, impressionado com a visão, sugeriu construir 3 tendas, mostrando seu desejo de permanecer naquele momento de glória. Mas Jesus o ensinou que a verdadeira glória está em seguir o caminho do sacrifício e da obediência. Pedro também foi protagonista em momentos de grande desafio. Em uma noite tempestuosa, quando Jesus caminhava sobre as águas, Pedro pediu para ir ao encontro do Mestre. Mateus 14, 28-31. Ele começou a caminhar sobre o mar, mas ao sentir o vento forte, teve medo e começou a afundar. Jesus o salvou, dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse episódio revela a coragem de Pedro, mas também sua humanidade e necessidade de confiar totalmente em Jesus. A confissão de Pedro em Cesareia de Filipe foi outro momento crucial. Mateus 16, 13-20. Jesus perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam com as opiniões do povo, mas Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus o abençoou e disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse reconhecimento colocou Pedro em uma posição de liderança entre os discípulos, mostrando que sua fé seria fundamental para a construção da igreja. Pedro também foi confrontado por Jesus em momentos de fé. Quando Jesus anunciou sua paixão e morte, Pedro o repreendeu dizendo: De modo nenhum, Senhor. Isso não te acontecerá. Jesus, porém, respondeu duramente: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de tropeço, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Mateus 16, 21-23. Esse episódio mostra que Pedro, mesmo com boas intenções, ainda precisava aprender a confiar nos planos de Deus, mesmo quando não os entendia. A relação de Pedro com os outros discípulos era de liderança e serviço. Ele era visto como um líder natural, sempre à frente, pronto para agir e defender Jesus. Em João 13, durante a última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando a importância da humildade e do serviço. Pedro, inicialmente, resistiu, dizendo: Nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro então pediu para ser lavado por completo, mostrando seu desejo de estar sempre próximo de Jesus. O episódio mais marcante de fraqueza de Pedro foi a negação de Jesus. Mateus 26, 69-75. Após a prisão de Jesus, Pedro seguiu de longe, mas foi reconhecido por uma criada, que o acusou de ser seguidor de Jesus. Pedro negou 3 vezes, jurando que não conhecia o Mestre. Ao ouvir o cantar do galo, Pedro lembrou-se da profecia de Jesus e chorou amargamente. Esse momento de fraqueza revela a humanidade de Pedro, mas também prepara o caminho para sua restauração. A restauração de Pedro aconteceu após a ressurreição de Jesus. Em João 21, 15-19, Jesus apareceu aos discípulos à beira do mar e perguntou 3 vezes a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu afirmativamente, e Jesus o comissionou: Apacenta as minhas ovelhas. Esse diálogo restaurou a confiança de Pedro e o confirmou em sua missão de liderar a igreja. Aqui no canal Bíblia em Cores,
acreditamos que a história de Pedro nos ensina sobre fé, coragem, fraqueza e restauração. Quantas vezes já nos sentamos, como Pedro, cheios de coragem em um momento e assustados em outro? Quantas vezes já tivemos medo de falhar, de não sermos bons o suficiente? Pedro nos mostra que a verdadeira fé não está na ausência de medo, mas na coragem de seguir em frente. Mesmo com medo, reflita: em que área da sua vida você sente que precisa de coragem, assim como Pedro precisou para seguir Jesus? Karma, você tem enfrentado seus medos e desafios? Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para seguir em frente. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada história tem o poder de transformar vidas. Por isso, convidamos você a curtir esse vídeo, compartilhar sua experiência e fazer parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma comunidade que acolhe, apoia e caminha junto. Curta esse vídeo, compartilhe sua história e vamos juntos fortalecer nossa fé. Agradecemos por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco vamos aprofundar ainda mais a história de Pedro, descobrindo os momentos de clímax e reviravoltas que marcaram sua vida. Não perca essa continuação e lembre-se, curta esse vídeo, compartilhe sua experiência e faça parte dessa grande família de fé. Chegamos ao coração da história de Pedro, ao momento em que os maiores desafios e reviravoltas acontecem, revelando lições profundas sobre fé, coragem, fraqueza e restauração. O clímax da trajetória de Pedro não está em seus milagres ou sucessos, mas justamente em seus momentos de maior vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, em como Jesus o restaurou e o comissionou para uma missão ainda maior. Primeiro grande clímax da vida de Pedro foi a negação de Jesus, narrada em Mateus 26, 69-75. Após a prisão de Jesus, Pedro, movido por lealdade e coragem, seguiu o mestre de longe, até o pátio da casa do sumo sacerdote. Ali, cercado por pessoas que o reconheceram como discípulo, Pedro foi confrontado 3 vezes. Em cada vez, ele negou conhecer Jesus, chegando a jurar e a declarar que não fazia parte do grupo. Quando o galo cantou, Pedro lembrou-se da profecia de Jesus, que havia dito que ele o negaria antes do cantar do galo. Nesse momento, a Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Esse episódio é um dos mais marcantes da história de Pedro, pois revela sua humanidade, suas fraquezas e seu profundo arrependimento. Esse momento de negação é especialmente impactante, porque Pedro era considerado um dos discípulos mais próximos de Jesus, aquele que havia declarado publicamente sua fé e disposição de morrer pelo Mestre. Apesar de toda a sua coragem e sinceridade, Pedro caiu, mostrando que a fé não nos isenta de falhas, mas nos prepara para o perdão e a restauração. Esse episódio nos ensina que mesmo diante de grandes quedas, ainda há esperança de recomeçar. Segundo grande clímax da vida de Pedro foi sua restauração, narrada em João 21, 15-19. Após a ressurreição de Jesus, Pedro e os outros discípulos voltaram à sua antiga vida de pescadores. Jesus apareceu a eles à beira do mar, em uma cena que relembrou o primeiro chamado de Pedro. Após uma pesca milagrosa, Jesus preparou um café da manhã para os discípulos e, em seguida, perguntou a Pedro 3 vezes: Simão, filho do Joá, temei? Pedro respondeu afirmativamente cada vez, e Jesus o comissionou: apacenta as minhas ovelhas. Esse diálogo restaurou a confiança de Pedro e o confirmou em sua missão de liderar a igreja. Essa restauração é um dos momentos mais emocionantes da Bíblia, pois mostra que Jesus não abandonou Pedro após sua falha. Ao contrário, ele o restaurou, dando-lhe uma nova chance e uma nova missão. Pedro aprendeu que o perdão de Jesus é maior do que qualquer erro, e que a graça de Deus é capaz de transformar até mesmo os maiores fracassos em oportunidades de crescimento e serviço. Clímax da história de Pedro nos ensina que a verdadeira fé não está na ausência de falhas, mas na capacidade de se levantar depois de cair.
Pedro não foi escolhido por ser perfeito, mas por ser sincero, disposto a aprender e a se transformar. Sua história nos mostra que mesmo diante de grandes quedas, ainda há esperança de recomeçar, de ser perdoado e de ser usado por Deus, de maneira poderosa. No contexto atual, muitos de nós já passamos por momentos de fraqueza, de dúvida, de medo de falhar. Quantas vezes já nos sentimos como Pedro, cheios de coragem em um momento e assustados em outro? Quantas vezes já pensamos que nossos erros nos impediriam de ser usados por Deus? A história de Pedro nos lembra que o verdadeiro erro é desistir, é acreditar que não há mais esperança. Ele nos mostra que mesmo depois de falhar, podemos ser restaurados e usados por Deus de maneira poderosa. Aqui no canal Bíblia em Cores. Acreditamos que cada história bíblica tem o poder de transformar vida. Por isso, convidamos você a compartilhar esse vídeo, levando esperança e inspiração para quem também precisa de um recomeço. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma comunidade que acolhe, apoia e caminha. Compartilhe esse vídeo. Leve esperança para quem também precisa de uma segunda chance. E vamos juntos fortalecer nossa fé. Agradecemos por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco, vamos concluir a história de Pedro, fechando os arcos e apresentando a grande mensagem que ela traz para nossas vidas. Não perca essa continuação. E lembre-se, compartilhe esse vídeo. Leve esperança para quem também precisa de um recomeço. E faça parte dessa grande família de fé. A história de Pedro nos lembra que a jornada de fé é repleta de altos e baixos, de conquistas e derrotas, de alegrias e tristezas. Pedro não era perfeito, mas era sincero em seu desejo de seguir Jesus. Ele errou, caiu, mas também se levantou, foi perdoado e restaurado. Essa é a mensagem que queremos compartilhar com você hoje. Não importa o quanto você já tenha falhado, Deus está pronto para te levantar e te usar de maneira poderosa. Quantas vezes já nos sentimos como Pedro, cheios de dúvidas e medo, mas mesmo assim, decidimos confiar em Deus? Quantas vezes já pensamos que nossos erros nos impediriam de ser usados por Deus? Pedro nos mostra que o verdadeiro erro é desistir, é acreditar que não há mais esperança. Ele nos ensina que, mesmo depois de falhar, podemos ser restaurados e usados por Deus de maneira poderosa. Aqui no canal Bíblia em Cores. Acreditamos que cada pessoa tem uma história única, repleta de altos e baixos. Por isso, convidamos você a compartilhar esse vídeo, levar esperança para quem também precisa. Doam comigo e fazer parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma comunidade que acolhe, apoia e caminha. Compartilhe esse vídeo. Leve esperança para quem também precisa de uma segunda chance. E vamos juntos fortalecer nossa fé. Reflita. Em que momento da sua vida você mais se identificou com a história de Pedro? Como você tem vivido sua fé diante dos desafios e medos? Sua história pode ser um exemplo de esperança para quem está assistindo. Compartilhe esse vídeo. Leve esperança para quem também precisa de um recomeço. E faça parte dessa grande família de fé. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada história tem o poder de transformar vidas. Por isso, convidamos você a compartilhar esse vídeo, levar esperança para quem também precisa de um recomeço e fazer parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma comunidade que acolhe, apoia e caminha. Compartilhe esse vídeo. Leve esperança para quem também precisa de uma segunda chance. E vamos juntos fortalecer nossa fé. Agradecemos por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco, vamos concluir a história de Pedro, fechando os arcos e apresentando a grande mensagem que ela traz para nossas vidas. Não perca essa continuação. E lembre-se, compartilhe esse vídeo.
leve esperança para quem também precisa de um recomeço. E faça parte dessa grande família de fé. A história de Pedro nos lembra que todos nós somos humanos, sujeitos a falhas, mas também capazes de grandes transformações. Quantas vezes já nos sentimos pequenos diante dos desafios da vida? Quantas vezes já pensamos que nossos erros nos impediriam de ser usados por Deus? Pedro nos ensina que o verdadeiro erro é desistir, é acreditar que não há mais esperança. Ele nos mostra que, mesmo depois de falhar, podemos ser restaurados e usados por Deus de maneira poderosa. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada pessoa tem uma história única, repleta de altos e baixos. Por isso, convidamos você a compartilhar esse vídeo, levar esperança para quem também precisa de um recomeço, e fazer parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro, e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma comunidade que acolhe, apoia e caminha. Compartilhe esse vídeo, leve esperança para quem também precisa de uma segunda chance. E vamos juntos fortalecer nossa fé. Reflita. Em que área da sua vida você sente que precisa de coragem? Assim como Pedro precisou para seguir Jesus? Como você tem enfrentado seus medos e desafios? Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para seguir em frente. Compartilhe esse vídeo. Leve esperança para quem também precisa de um recomeço. E faça parte dessa grande família de fé. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada história tem o poder de transformar vidas. Por isso, convidamos você a compartilhar esse vídeo, levar esperança para quem também precisa de um recomeço e fazer parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma comunidade que acolhe, apoia e caminha junto. Compartilhe esse vídeo. Leve esperança para quem também precisa de uma segunda chance. E vamos juntos fortalecer nossa fé. Agradecemos por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco, vamos concluir a história de Pedro, fechando os arcos e apresentando a grande mensagem que ela traz para nossas vidas. Não perca essa continuação. E lembre-se, compartilhe esse vídeo, leve esperança para quem também precisa de um recomeço e faça parte dessa grande família de fé. Chegamos ao final da história de Pedro, um momento de reflexão profunda sobre o legado desse homem comum, transformado por Jesus em um dos grandes pilares da fé cristã. Ao longo da narrativa, acompanhamos Pedro em seus altos e baixos, em seus acertos e falhas, e principalmente em sua restauração e missão renovada. Agora, é hora de fechar os arcos e entender como a trajetória de Pedro se conecta com a nossa própria jornada de fé. Depois da restauração à beira do mar, Pedro foi profundamente transformado. Ele deixou para trás o medo, a vergonha e a insegurança, e abraçou a missão de apacentar as ovelhas de Cristo. Nos Atos dos Apóstolos, vemos Pedro como um líder corajoso, cheio do Espírito Santo, pregando com ousadia e realizando milagres em nome de Jesus. No dia de Pentecostes, foi Pedro quem se levantou diante da multidão e anunciou a ressurreição de Cristo, levando milhares de pessoas ao arrependimento e ao batismo. Atos 2, 14-41. Ele enfrentou perseguições, prisões e ameaças, mas nunca mais negou sua fé. Pedro se tornou um exemplo de coragem, humildade e serviço, liderando a igreja em seus primeiros anos e sendo um dos principais responsáveis pela expansão do Evangelho. A relação de Pedro com os outros discípulos também foi marcada pela unidade e pelo serviço. Ele trabalhou lado a lado com Tiago, João e outros apóstolos, enfrentando desafios e celebrando conquistas. Pedro aprendeu a importância da humildade, do perdão e do amor ao próximo, valores que ele transmitiu em suas cartas, como 1 Pedro e 2 Pedro, onde exorta os cristãos a viverem em santidade, esperança e amor fraternal. Pedro também teve um papel fundamental na inclusão dos gentios na comunidade cristã. Foi ele quem, após uma visão do céu, entendeu que o Evangelho era para todos,
não apenas para os judeus. Pedro batizou o centurião Cornélio e sua família, abrindo as portas da igreja para pessoas de todas as nações. Atos 10. Esse foi um marco histórico, mostrando que o reino de Deus é inclusivo e acolhedor. A vida de Pedro terminou em martírio. Segundo a tradição cristã, Pedro foi preso em Roma durante a perseguição de Nero e crucificado de cabeça para baixo, por considerar-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Até o fim, Pedro manteve sua fé e seu compromisso com o Evangelho, sendo um exemplo de fidelidade e entrega total a Cristo. A grande mensagem da história de Pedro é que Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações sinceros e dispostos a serem transformados. Pedro era um homem comum, com medos, dúvidas e fraquezas, mas foi usado por Deus de maneira extraordinária porque estava disposto a aprender, a crescer e a confiar. Sua história nos ensina que o erro não é o fim, mas o início de uma nova oportunidade. O perdão de Jesus é maior do que qualquer falha, e a graça de Deus é capaz de transformar até mesmo os maiores fracassos em oportunidades de crescimento e serviço no contexto atual. Muitos de nós nos sentimos como Pedro, cheios de dúvidas, medos e inseguranças. Quantas vezes já pensamos que nossos erros nos impediriam de ser usados por Deus? A história de Pedro nos lembra que o verdadeiro erro é desistir, é acreditar que não há mais esperança. Ele nos mostra que, mesmo depois de falhar, podemos ser restaurados e usados por Deus de maneira poderosa. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada história bíblica tem o poder de transformar vidas. Por isso, convidamos você a se inscrever no canal e fazer parte dessa comunidade de fé, esperança e acolhimento. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma grande família de fé, que acolhe, apoia e caminha junto. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe essa mensagem com quem também precisa de esperança. Vamos juntos seguir os passos de Jesus? Inspirados pelo exemplo de Pedro, agradecemos por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco, vamos construir uma ligação dos conceitos usados na narrativa para o cotidiano da audiência, mostrando como você pode se espelhar nos dias atuais com os aprendizados propostos pela história de Pedro. Não perca essa continuação. E lembre-se, inscreva-se no canal, ative o sininho e faça parte dessa grande família de fé. A história de Pedro nos lembra que a jornada de fé, repleta de altos e baixos, de conquistas e derrotas, de alegrias e tristezas. Pedro não era perfeito, mas era sincero em seu desejo de seguir Jesus. Ele errou, caiu, mas também se levantou, foi perdoado e restaurado. Essa é a mensagem que queremos compartilhar com você hoje. Não importa o quanto você já tenha falhado, Deus está pronto para te levantar e te usar de maneira poderosa. Quantas vezes já nos sentimos como Pedro, cheios de dúvidas e medo, mas mesmo assim, decidimos confiar em Deus. Quantas vezes já pensamos que nossos erros nos impediriam de ser usados por Deus? Pedro nos mostra que o verdadeiro erro é desistir, é acreditar que não há mais esperança. Ele nos ensina que, mesmo depois de falhar, podemos ser restaurados e usados por Deus de maneira poderosa. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada pessoa tem uma história única, repleta de altos e baixos. Por isso, convidamos você a se inscrever no canal e fazer parte dessa comunidade de fé, esperança e acolhimento. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma grande família de fé, que acolhe, apoia e caminha junto. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe essa mensagem com quem também precisa de esperança. Vamos juntos seguir os passos de Jesus. Inspirados pelo exemplo de Pedro. Reflita,
Em que momento da sua vida você mais se identificou com a história de Pedro? Como você tem vivido sua fé diante dos desafios e medos? Sua história pode ser um exemplo de esperança para quem está assistindo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e faça parte dessa grande família de fé. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada história tem o poder de transformar vidas. Por isso, convidamos você a se inscrever no canal e fazer parte dessa comunidade de fé, esperança e acolhimento. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma grande família de fé que acolhe, apoia e caminha junto. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe essa mensagem com quem também precisa de esperança. Vamos juntos seguir os passos de Jesus, inspirados pelo exemplo de Pedro. Agradecemos por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco, vamos construir uma ligação dos conceitos usados na narrativa para o cotidiano da audiência, mostrando como você pode se espelhar nos dias atuais com os aprendizados propostos pela história de Pedro. Não perca essa continuação. E lembre-se, inscreva-se no canal, ative o sininho e faça parte dessa grande família de fé. A história de Pedro nos lembra que todos nós somos humanos, sujeitos a falhas, mas também capazes de grandes transformações. Quantas vezes já nos sentimos pequenos diante dos desafios da vida? Quantas vezes já pensamos que nossos erros nos impediriam de ser usados por Deus? Pedro nos ensina que o verdadeiro erro é desistir, é acreditar que não há mais esperança. Ele nos mostra que, mesmo depois de falhar, podemos ser restaurados e usados por Deus de maneira poderosa, aqui no canal Bíblia em Cores. Acreditamos que cada pessoa tem uma história única, repleta de altos e baixos. Por isso, convidamos você a se inscrever no canal e fazer parte dessa comunidade de fé, esperança e acolhimento. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma grande família de fé que acolhe, apoia e caminha junto. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe essa mensagem com quem também precisa de esperança. Vamos juntos seguir os passos de Jesus, inspirados pelo exemplo de Pedro. Reflita: em que área da sua vida você sente que precisa de coragem, assim como Pedro precisou para seguir Jesus? Como você tem enfrentado seus medos e desafios? Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para seguir em frente. Inscreva-se no canal, ative o sininho e faça parte dessa grande família de fé. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada história tem o poder de transformar vidas. Por isso, convidamos você a se inscrever no canal e fazer parte dessa comunidade de fé, esperança e acolhimento. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma grande família de fé que acolhe, apoia e caminha junto. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe essa mensagem com quem também precisa de esperança. Vamos juntos seguir os passos de Jesus, inspirados pelo exemplo de Pedro. Agradecemos por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco, vamos construir uma ligação dos conceitos usados na narrativa para o cotidiano da audiência, mostrando como você pode se espelhar nos dias atuais com os aprendizados propostos pela história de Pedro. Não perca essa continuação. E lembre-se, inscreva-se no canal, ative o sininho e faça parte dessa grande família de fé. A história de Pedro não é apenas um relato do passado, mas uma fonte viva de inspiração para nosso dia a dia. Ao acompanharmos sua trajetória, percebemos que os desafios, as dúvidas e as oportunidades de crescimento que ele enfrentou são muito semelhantes aos que vivemos hoje. A vida moderna pode parecer distante daquela época, mas as emoções humanas, os medos, as esperanças e a busca por sentido permanecem os mesmos. A primeira lição que podemos tirar da vida de Pedro é a importância de confiar em Deus mesmo.
Diante das incertezas, Pedro deixou sua vida de pescador para seguir Jesus, sem saber ao certo o que o futuro lhe reservava. Hoje, muitos de nós também somos chamados a deixar a zona de conforto, a enfrentar mudanças, a buscar novos caminhos. Pode ser uma nova profissão, um relacionamento, uma mudança de cidade, ou até mesmo uma nova fase espiritual. Assim como Pedro, precisamos aprender a confiar que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos seus planos. Outro aprendizado fundamental é que a fé não nos isenta de falhas. Pedro era um homem de personalidade forte, corajoso, mas também impulsivo e sujeito a erros. Ele tentou caminhar sobre as águas, mas afundou. Ele prometeu nunca abandonar Jesus, mas o negou 3 vezes. Essas experiências nos mostram que errar faz parte da caminhada. O importante não é nunca cair, mas sim aprender a se levantar, buscar o perdão e seguir em frente. No mundo de hoje, onde somos cobrados a todo momento para sermos perfeitos, a história de Pedro nos traz alívio e esperança. Deus não nos ama por sermos impecáveis, mas por sermos sinceros e dispostos a crescer. A restauração de Pedro também nos ensina sobre o poder do perdão. Após sua negação, Pedro chorou amargamente, mas não desistiu. Jesus o restaurou, dando-lhe uma nova chance e uma nova missão. Essa lição é especialmente relevante hoje, quando muitos carregam culpas, arrependimentos e sentimentos de inadequação. A história de Pedro nos mostra que o perdão de Deus é maior do que qualquer erro, e que sempre há oportunidade para um novo começo. Não importa o que você já fez, Deus está pronto para te restaurar e te usar de maneira poderosa. A liderança de Pedro nos inspira a servir com humildade e amor. Ele aprendeu que verdadeira liderança não está no poder, mas no serviço. Em suas cartas, Pedro exorta os cristãos a viverem em santidade, esperança e amor fraternal. No nosso cotidiano, isso significa ser gentil com o próximo, ajudar quem precisa, perdoar as ofensas e buscar construir relacionamentos saudáveis. Em um mundo cada vez mais individualista, o exemplo de Pedro nos lembra que a verdadeira transformação começa quando colocamos o amor em prática. A inclusão dos gentios na comunidade cristã, promovida por Pedro, também nos ensina sobre acolhimento e respeito às diferenças. Pedro aprendeu que o Evangelho é para todos, independentemente de origem, raça ou condição social. Hoje somos chamados a acolher pessoas diferentes de nós, a respeitar suas histórias e a construir pontes em vez de muros. A história de Pedro nos inspira a ser agentes de inclusão, promovendo justiça, igualdade e compaixão em nossa comunidade. Por fim, a vida de Pedro nos ensina que a verdadeira fé é uma jornada, não um destino. Ele não nasceu pronto, mas foi moldado pelos desafios, pelas quedas e pelas restaurações. Assim também acontece conosco. A cada dia, somos chamados a crescer, a aprender e a confiar mais em Deus. Não precisamos ter todas as respostas, mas precisamos estar dispostos a caminhar, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada história bíblica tem o poder de transformar vidas. Por isso, convidamos você a compartilhar sua experiência nos comentários. Como a história de Pedro tem inspirado sua vida? Em que momentos você se sentiu como ele? Cheio de dúvidas ou medo, mas mesmo assim, decidiu confiar em Deus? Sua história pode incentivar outras pessoas a também seguirem em frente, mesmo diante das dificuldades. Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e faça parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma grande família de fé que acolhe, apoia e caminha junto. A história de Pedro nos lembra que todos nós somos humanos, sujeitos a falhas, mas também capazes de grandes transformações. Quantas vezes já nos sentimos pequenos diante dos desafios da vida? Quantas vezes já pensamos que nossos erros nos impediriam de ser usados por Deus? Pedro nos ensina que o verdadeiro erro é desistir, é acreditar que não há mais esperança.
Ele nos mostra que, mesmo depois de falhar, podemos ser restaurados e usados por Deus de maneira poderosa aqui no canal Bíblia em Cores. Acreditamos que cada pessoa tem a sua história, repleta de altos e baixos. Por isso, convidamos você a deixar seu comentário, compartilhar a sua experiência e fazer parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Agradecemos por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco, vamos convidar você para uma oração especial, conectada com o tema da narrativa de Pedro. Não perca essa experiência única. E lembre-se, deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e faça parte dessa grande família de fé. A história de Pedro nos mostra que a vida cristã não é uma linha reta, mas uma jornada cheia de curvas, subidas e descidas. Quantas vezes já nos sentimos perdidos, sem saber qual caminho seguir? Quantas vezes já tivemos medo de falhar, de não sermos bons o suficiente? Pedro também sentiu isso, mas ele aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia incerto. Essa é uma lição que podemos levar para o nosso dia a dia. Não precisamos ter todas as respostas, mas precisamos estar dispostos a confiar e a caminhar, mesmo com medo, no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, na vida espiritual. Sempre surgem desafios. Pode ser uma crítica, uma decepção, uma perda, ou até mesmo uma oportunidade que parece grande demais para nós. Nessas horas, é comum duvidar de nós mesmos, pensar que não somos capazes, que não merecemos ser felizes ou realizados. Mas a história de Pedro nos lembra que Deus não nos chama porque somos perfeitos, mas porque Ele nos ama e quer nos usar, mesmo com nossas imperfeições. Outra lição importante é que a fé nos torna mais humanos, não menos. Pedro era um homem real, com sentimentos, medos, sonhos e frustrações. Ele não escondia suas emoções, nem tentava parecer mais forte do que era. Ele chorou quando errou, se alegrou quando acertou, e sempre buscou estar próximo de Jesus. Essa autenticidade é um exemplo para nós. Não precisamos fingir ser o que não somos. Não precisamos esconder nossas fraquezas. Podemos ser verdadeiros transparents e confiar que Deus nos aceita, assim como somos. A comunidade também é um aspecto fundamental na vida de Pedro. Ele não caminhou sozinho, mas ao lado de outros discípulos, compartilhando alegrias, tristezas, desafios e conquistas. Hoje, mais do que nunca, precisamos uns dos outros. A solidão, o isolamento e a falta de apoio são realidades cada vez mais presentes em nossa sociedade. Por isso, é importante buscar uma comunidade de fé, onde possamos ser acolhidos, apoiados e encorajados a crescer. Assim como Pedro, podemos encontrar força na companhia de outros que também buscam seguir Jesus. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada pessoa tem uma história única, repleta de altos e baixos. Por isso, convidamos você a compartilhar sua experiência nos comentários. Como a história de Pedro tem inspirado sua vida? Em que momentos você se sentiu como ele? Cheio de dúvidas ou medo, mas mesmo assim, decidiu confiar em Deus? Sua história pode incentivar outras pessoas a também seguirem em frente, mesmo diante das dificuldades. Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e faça parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma grande família de fé que acolhe, apoia e caminha junto. A história de Pedro nos lembra que todos nós somos humanos, sujeitos a falhas, mas também capazes de grandes transformações. Quantas vezes já nos sentimos pequenos diante dos desafios da vida? Quantas vezes já pensamos que nossos erros nos impediriam de ser usados por Deus? Pedro nos ensina que o verdadeiro erro é desistir, é acreditar que não há mais esperança. Ele nos mostra que, mesmo depois de falhar, podemos ser restaurados e usados por Deus de maneira poderosa aqui no canal Bíblia em Cores. Acreditamos que cada pessoa tem a sua história, repleta de altos e baixos.
Por isso, convidamos você a deixar seu comentário, compartilhar a sua experiência e fazer parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Agradecemos por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco, vamos convidar você para uma oração especial, conectada com o tema da narrativa de Pedro. Não perca essa experiência única. E lembre-se, deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e faça parte dessa grande família de fé. Reflita: em que área da sua vida você sente que precisa de coragem? Assim como Pedro precisou para seguir Jesus, como você tem enfrentado os seus medos e desafios? Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para seguir em frente. Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e faça parte dessa grande família de fé. Antes de seguirmos, gostaria de convidar você para um momento especial de oração. Se possível, encontre um lugar tranquilo, respire fundo e prepare seu coração para conversar com Deus. Feche os olhos, relaxe e permita-se estar presente, totalmente disponível para esse encontro com o Criador. Lembre-se, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma comunidade de fé, acolhimento e esperança. Vamos orar juntos. Querido Deus, obrigado por nos permitir conhecer a história de Pedro, um homem comum, cheio de virtudes e defeitos, mas que foi transformado pelo teu amor e pela tua graça. Nós também somos assim, cheios de medos, dúvidas, sonhos e anseios. Às vezes, sentimos medo do futuro, das mudanças, dos desafios que a vida nos apresenta. Assim como Pedro, às vezes duvidamos de nós mesmos. Achamos que não somos bons o suficiente, que não merecemos o teu amor. Mas hoje, Senhor, nós te agradecemos porque o teu amor é maior do que qualquer erro. E a tua graça é suficiente para nos restaurar e nos fortalecer, Senhor. Assim como Pedro, nós reconhecemos que somos humanos, sujeitos a falhas, mas também capazes de grandes transformações. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando tudo parece incerto. Ensina-nos a deixar para trás o que nos limita, a abandonar o medo e a insegurança, e a seguir em frente, com coragem e esperança. Mostra-nos que o verdadeiro erro não é cair, mas desistir. Que possamos aprender com cada queda, buscar o teu perdão e recomeçar, sempre com a certeza de que tu estás conosco. Deus, assim como Pedro, nós queremos estar próximos de ti. Que possamos ouvir a tua voz, sentir a tua presença e seguir os teus passos, mesmo quando o caminho parece difícil. Ajuda-nos a ser humildes, a servir ao próximo, a perdoar as ofensas e a construir relacionamentos saudáveis. Que possamos ser agentes de inclusão, acolhendo pessoas diferentes de nós, promovendo justiça, igualdade e compaixão em nossa comunidade. Senhor, assim como Pedro, nós queremos ser restaurados por Ti. Restaura nossa confiança, nossa esperança. Nessa hora, dá-nos força para enfrentar nossos próprios desafios, para superar nossos medos, para vencer nossas inseguranças. Que possamos ser instrumentos do Teu amor, levando esperança e acolhimento para quem precisa. Deus, assim como Pedro, nós queremos ser usados por Ti, mesmo com nossas imperfeições. Mostra-nos que Tu não procuras pessoas perfeitas, mas corações sinceros e dispostos a serem transformados. Que possamos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para seguir em frente, sempre confiando em Ti. Senhor, nós Te agradecemos por essa comunidade de fé, onde podemos ser acolhidos, apoiados e encorajados a crescer. Que possamos caminhar juntos, compartilhando alegrias, tristezas, desafios e conquistas. Que possamos ser verdadeiros, transparent e confiar que Tu nos aceitas assim como somos. Deus, assim como Pedro, nós queremos Te dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós cremos em Ti, confiamos em Ti e desejamos seguir os Teus passos, hoje e sempre. Abençoa a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos, a nossa comunidade. Dando sabedoria, coragem, paz e esperança. Enquanto você permanece em oração, lembre-se:
você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma grande família de fé, que acolhe, apoia e caminha junto. Se quiser, aproveite para pedir a Deus por aquilo que está no seu coração. Peça por força, por perdão, por cura, por esperança. Deus está ouvindo e Ele se importa com você. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada oração tem o poder de transformar vidas. Por isso, convidamos você a compartilhar esse vídeo, levando esperança e acolhimento para quem também precisa de um recomeço. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma comunidade que acolhe, apoia e caminha junto. Compartilhe esse vídeo. Leve esperança para quem também precisa de uma segunda chance. E vamos juntos fortalecer nossa fé. Agradecemos por estar conosco nesse momento de oração. No próximo bloco, vamos relembrar a principal passagem bíblica sobre Pedro, explicando sua interpretação e significado. Não perca essa continuação. E lembre-se, compartilhe esse vídeo. Leve esperança para quem também precisa de um recomeço. E faça parte dessa grande família de fé, querido Deus. Enquanto permanecemos aqui em oração, queremos pedir que Tu continues a nos guiar, a nos fortalecer e a nos encher de esperança. Que possamos, assim como Pedro, aprender a confiar em Ti em todos os momentos, sejam eles de alegria ou de dor. Que possamos lembrar que o Teu amor é incondicional e que Tu estás sempre disposto a nos ouvir, a nos perdoar e a nos restaurar. Senhor, ajuda-nos a ser corajosos, a enfrentar nossos medos, a superar nossas limitações. Que possamos, assim como Pedro, aprender com cada experiência, crescer com cada desafio e nos tornar pessoas melhores, mais amorosas, mais compassivas, mais fraternas. Que possamos ser luz em meio às trevas, levando esperança para quem está ao nosso redor. Deus, assim como Pedro, nós queremos ser usados por Ti. Mostra-nos o caminho que devemos seguir. Abre as portas que precisam ser abertas, fecha as que precisam ser fechadas. Dá-nos discernimento para fazer escolhas sábias, para agir com amor, para perdoar com facilidade, para servir com alegria. Senhor, nós Te pedimos por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, que possam, assim como Pedro, encontrar força em Ti, esperança em Ti, restauração em Ti. Que possam sentir o Teu abraço, o Teu consolo, a Tua paz. Que possamos juntos formar uma comunidade de apoio, de acolhimento, de amor. Deus, assim como Pedro, nós queremos Te agradecer por tudo o que Tu já fez em nossas vidas, por cada vitória, por cada aprendizado, por cada oportunidade de recomeçar. Obrigado por nunca nos abandonar, por sempre estar conosco, por nos amar incondicionalmente, enquanto você permanece em oração. Lembre-se, você é amado, você é importante, você tem um propósito. Não importa o que você já passou, Deus está pronto para te restaurar, te fortalecer e te usar de maneira poderosa. Se você está se sentindo sozinho, lembre-se, você faz parte de uma grande família de fé, que está aqui para te apoiar, te acolher e caminhar junto com você. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada oração tem o poder de transformar vidas. Por isso convidamos você a compartilhar esse vídeo, levando esperança e acolhimento para quem também precisa. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma comunidade que acolhe, apoia e caminha junto. Compartilhe esse vídeo. Leve esperança para quem também precisa de uma segunda chance. E vamos juntos fortalecer nossa fé. Agradecemos por estar conosco nesse momento de oração. No próximo bloco, vamos relembrar a principal passagem bíblica sobre Pedro, explicando sua interpretação e significado. Não perca essa continuação. E lembre-se, compartilhe esse vídeo. Leve esperança para quem também precisa de um recomeço. E faça parte dessa grande família de fé. Reflita em que área da sua vida você sente que precisa de coragem assim.
Como Pedro precisou para seguir Jesus? Como você tem enfrentado seus medos e desafios? Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para seguir em frente. Compartilhe esse vídeo, leve esperança para quem também precisa de uma segunda chance. E faça parte dessa grande família de fé. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada oração tem o poder de transformar vidas. Por isso, convidamos você a compartilhar esse vídeo, levando esperança e acolhimento para quem também precisa de um recomeço. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma comunidade que acolhe, apoia e caminha. Compartilhe esse vídeo. Leve esperança para quem também precisa de uma segunda chance. E vamos juntos fortalecer nossa fé. Agradecemos por estar conosco nesse momento de oração. No próximo bloco, vamos relembrar a principal passagem bíblica sobre Pedro, explicando sua interpretação e significado. Não perca essa continuação. E lembre-se, compartilhe esse vídeo, leve esperança para quem também precisa de um recomeço. E faça parte dessa grande família de fé. Uma das passagens mais marcantes e centrais da vida de Pedro é encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 e 20. Jesus faz uma pergunta fundamental aos discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem com as opiniões do povo. Mas Pedro, movido pelo Espírito Santo, declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16 e 16. Diante dessa confissão, Jesus responde a Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 17-18. Essa passagem é considerada um dos pilares da fé cristã e da identidade da igreja. A interpretação teológica mais tradicional, especialmente entre estudiosos católicos e ortodoxos, entende que Jesus está conferindo a Pedro um papel especial de liderança, chamando-o de pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Essa compreensão destaca a importância da autoridade apostólica e da continuidade da missão de Pedro na liderança da igreja ao longo da história, entre os teólogos protestantes e evangélicos. Há uma interpretação que ressalta que a pedra sobre a qual a igreja é edificada é a própria confissão de Pedro menos a fé em Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, a igreja é construída sobre a verdade revelada por Deus e confessada por Pedro, e não sobre a pessoa de Pedro em si. Essa interpretação valoriza a centralidade de Cristo e da fé como fundamento da comunidade cristã. Independentemente da interpretação, o que fica evidente nessa passagem é a importância da fé em Jesus como o Messias e Filho de Deus. Pedro, ao reconhecer a identidade de Jesus, torna-se um exemplo para todos os cristãos. A fé autêntica é aquela que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Além disso, a promessa de Jesus de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja traz esperança e segurança para todos os que creem. A igreja, fundada por Cristo, é invencível diante das forças do mal. Outro aspecto importante dessa passagem é a revelação de que a verdadeira fé não vem apenas do esforço humano, mas é dom de Deus. Jesus afirma que foi o Pai quem revelou a Pedro a identidade do Filho, mostrando que a fé é uma graça, um presente de Deus para a gente. Isso nos lembra que, assim como Pedro, precisamos estar abertos à ação do Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que Ele nos revele quem é Jesus e qual é o nosso papel na construção do reino de Deus. A passagem também destaca a importância da comunidade. A igreja não é uma instituição isolada, mas uma comunidade viva, formada por pessoas que, como Pedro, reconhecem Jesus como o Cristo. Essa comunidade é chamada a viver em unidade, em amor e em serviço, testemunhando o Evangelho ao mundo. Pedro, como líder, é exemplo de serviço, humildade e compromisso com a missão de Cristo. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada passagem bíblica
tem o poder de transformar vidas. Por isso, convidamos você a curtir esse vídeo, compartilhar sua experiência e fazer parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma comunidade que acolhe, apoia e caminha junto. Curta esse vídeo, compartilhe sua história e vamos juntos fortalecer nossa fé. Agradecemos por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco, vamos conversar diretamente com você, reforçando tudo o que aprendemos até aqui e mostrando como você pode aplicar esses ensinamentos para seguir os passos de Jesus Cristo. Não perca essa continuação. E lembre-se, curta esse vídeo, compartilhe sua experiência e faça parte dessa grande família de fé. A história de Pedro nos mostra que a fé autêntica é aquela que reconhece Jesus como o centro da nossa vida. Assim como Pedro, somos chamados a fazer nossa própria confissão de fé, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Isso não significa que não teremos dúvidas ou medos, mas que mesmo diante das incertezas, escolhemos confiar em Deus e seguir os seus passos no mundo de hoje, onde tantas vozes disputam nossa atenção. É fundamental lembrar que a verdadeira fé vem de Deus. Assim como Pedro recebeu a revelação do Pai, nós também precisamos buscar a presença de Deus em oração, na leitura da Bíblia e na comunhão com outros cristãos. A fé não é apenas mas uma decisão diária de confiar em Jesus e viver de acordo com os seus ensinamentos. A passagem de Mateus 16 também nos ensina sobre a importância da comunidade. A igreja não é um prédio, uma instituição ou uma tradição, mas um povo vivo, formado por pessoas que, como Pedro, reconhecem Jesus como o Cristo. Essa comunidade é chamada a ser luz do mundo, sal da terra, testemunhando o amor de Deus, em palavras e ações. Assim como Pedro, somos chamados a servir, a amar, a perdoar e a acolher, construindo pontes de esperança em um mundo marcado pela divisão e pelo preconceito. Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada história bíblica tem o poder de transformar vidas. Por isso, convidamos você a curtir esse vídeo, compartilhar sua experiência e fazer parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma comunidade que acolhe, apoia e caminha junto. Curta esse vídeo, compartilhe sua história e vamos juntos fortalecer nossa fé. Agradecemos por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco, vamos conversar diretamente com você, reforçando tudo o que aprendemos até aqui e mostrando como você pode aplicar esses ensinamentos para seguir os passos de Jesus Cristo. Não perca essa continuação. E lembre-se, curta esse vídeo, compartilhar sua experiência e faça parte dessa grande família de fé. A história de Pedro nos lembra que todos nós somos humanos, sujeitos a falhas, mas também capazes de grandes transformações. Quantas vezes já nos sentimos pequenos diante dos desafios da vida? Quantas vezes já pensamos que nossos erros nos impediriam de ser usados por Deus? Pedro nos ensina que o verdadeiro erro é desistir, é acreditar que não há mais esperança. Ele nos mostra que mesmo depois de falhar, podemos ser restaurados e usados por Deus de maneira poderosa, aqui no canal Bíblia em Cores. Acreditamos que cada pessoa tem a sua história, repleta de altos e baixos. Por isso, convidamos você a curtir esse vídeo, compartilhar sua experiência e fazer parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Reflita, em que área da sua vida você sente que precisa de coragem? Assim como Pedro precisou para seguir Jesus, tem enfrentado seus medos e desafios? Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para seguir em frente. Curta esse vídeo, compartilhe sua história e faça parte dessa grande família de fé, aqui no canal Bíblia em Cores. Acreditamos que cada história tem o poder de transformar vidas. Por isso,
convidamos você a curtir esse vídeo, compartilhar sua experiência e fazer parte dessa comunidade de acolhimento e esperança. Juntos, podemos aprender com os erros e acertos de Pedro e encontrar força para enfrentar nossos próprios desafios. Não se esqueça, você não está sozinho. Assim como Pedro, você faz parte de uma comunidade que acolhe, apoia e caminha junto. Curta esse vídeo, compartilhe sua história e vamos juntos fortalecer nossa fé. Agradecemos por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco, vamos conversar diretamente com você, reforçando tudo o que aprendemos até aqui e mostrando como você pode aplicar esses ensinamentos para seguir os passos de Jesus Cristo. Não perca essa continuação. E lembre-se, curta esse vídeo, compartilhe sua experiência e faça parte dessa grande família de fé. Chegamos a um ponto especial deste encontro. Quero falar diretamente com você, que acompanhou cada passo da história de Pedro. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: o que essa história tem a ver comigo? Como posso aplicar tudo isso na minha vida? E eu quero te dizer, a jornada de Pedro não é apenas uma história do passado, mas um convite para olharmos para dentro de nós mesmos e para o que Deus deseja realizar em cada um. Pedro era um homem comum, com qualidades e defeitos, medos e sonhos. Ele errou, caiu, mas também se levantou, foi perdoado e transformado. E assim, ele nos ensina que a vida com Jesus não exige perfeição, mas sim sinceridade e vontade de crescer. Talvez você também já tenha passado por momentos de dúvida, de insegurança, de medo de não ser suficiente. Saiba que isso faz parte do caminho. O que importa não é nunca errar, mas nunca desistir de confiar em Deus. Pense em como Pedro aprendeu a confiar. Ele deixou a segurança do seu barco para seguir Jesus, enfrentou tempestades, negou um mestre, chorou, mas também foi restaurado e usado de maneira poderosa. E você? O que você precisa deixar para trás para seguir Jesus com mais liberdade? Que medos ou inseguranças te impedem de viver plenamente a sua fé? Aqui no canal Bíblia em Cores, acreditamos que cada história bíblica é um convite para a renovação. Por isso, quero te convidar a fazer parte dessa comunidade. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e nunca perder uma mensagem de esperança. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa de encorajamento. Juntos, podemos construir uma rede de apoio, onde ninguém caminha sozinho. No próximo bloco, vamos fazer uma conexão especial entre a vida de Pedro e a história de Esther, a rainha corajosa. Você vai descobrir como uma mulher, mesmo diante de grandes desafios, salvou um povo inteiro. Mas antes, quero te desafiar. Reflita sobre uma área da sua vida em que você sente que precisa de mais coragem. Talvez seja no trabalho, nos relacionamentos, na saúde ou na fé. Deixe nos comentários como você tem enfrentado esses desafios e o que aprendeu com a história de Pedro. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. Aqui no canal, valorizamos cada história, cada comentário, cada coração que busca crescer. Por isso, inscreva-se, compartilhe, comente e faça parte dessa grande família de fé. E lembre-se, você não está sozinho. Assim como Pedro, você pode ser usado por Deus de maneira surpreendente, mesmo com suas imperfeições. Que tal aproveitar esse momento para renovar sua esperança? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Se já é inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa de esperança. E se quiser, deixe um comentário contando como a história de Pedro te tocou. Sua voz faz diferença aqui. Agradeço por estar conosco nessa jornada. No próximo bloco, vamos unir as histórias de Pedro e Esther, mostrando como Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Não perca essa continuação. Chegamos ao final da nossa jornada pela vida de Pedro. Ao longo deste vídeo, descobrimos como um simples pescador foi transformado por Jesus e se tornou um dos pilares da fé cristã. Pedro nos ensinou que a verdadeira força não está na ausência de falhas, mas na coragem de se levantar, buscar o perdão e seguir em frente, sempre confiando em Deus. Sua história
é um convite para que cada um de nós reconheça suas limitações, mas também seu potencial, sabendo que Deus pode nos usar de maneiras extraordinárias, mesmo com nossas imperfeições. Mas você sabia que a Bíblia está repleta de histórias de pessoas comuns que foram usadas por Deus para fazer a diferença? Assim como Pedro, outras figuras bíblicas enfrentaram desafios, medos e dúvidas, mas encontraram em Deus a força para superar obstáculos e transformar realidades. E é sobre uma dessas histórias que vamos conversar no próximo vídeo. Esther, a rainha corajosa, menos como uma mulher, salvou um povo inteiro. Esther, assim como Pedro, era uma pessoa comum, que foi colocada em uma posição estratégica para fazer a diferença. Ela enfrentou o medo, a incerteza e o risco, mas confiou em Deus e, com coragem, salvou seu povo da destruição. A história de Esther nos mostra que, independentemente do gênero, idade ou origem, todos nós podemos ser instrumentos de esperança e transformação. Se estivermos dispostos a confiar em Deus e a agir com coragem, ao conectar a história de Pedro com a de Esther, percebemos que a fé não é um privilégio de alguns, mas um chamado para todos. Deus usa pessoas diferentes, em contextos diferentes, para cumprir seus propósitos. Pedro foi um pescador. Esther foi uma rainha, mas ambos foram transformados pelo amor e pela graça de Deus. E ambos fizeram a diferença em suas comunidades. Aqui no canal, Bíblia em Cores. Acreditamos que cada história bíblica tem o poder de inspirar, transformar e renovar vidas. Por isso, convidamos você a continuar essa jornada conosco. Não perca o próximo vídeo, onde vamos mergulhar na emocionante história de Esther, a rainha corajosa. Descubra como a mulher, mesmo diante de grandes desafios, salvou um povo inteiro e nos ensinou lições valiosas sobre fé, coragem e esperança. Clique no card que aparece na tela para assistir ao próximo tema. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações e nunca perder uma história inspiradora. Compartilhe esse vídeo com quem também precisa de esperança e faça parte dessa comunidade de fé, acolhimento e transformação. Obrigado por estar conosco nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos descobrir juntos a história de Esther, a rainha corajosa.